Gente, vamos lá para a nossa última semana dessa série. Já estamos programados aí da próxima série, depois eu conto para vocês. Mas temos essa mensagem ainda dentro dessa série Sozo, o estilo de vida dos felizes. E durante 4 semanas nós falamos sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que foi nos entregue por Jesus ali no monte. Então Jesus chega agora, nós vamos ler agora a passagem que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 9. E aí nós chegamos nessas 3 últimas bem-aventuranças. E diz assim, Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, gente? Então nós chegamos aí nessas 3 últimas bem-aventuranças. E Jesus termina o Sermão do Monte exatamente descrevendo o ápice de uma pessoa madura espiritualmente. Ele começa com o ser pacificador. Mesmo diante de discórdia, você vai precisar ser um pacificador. Ele fala você ser justo em meio a uma injustiça e você ser fiel mesmo sob perseguição. Então, gente, essas bem-aventuranças, ela vem caprichada aí. Não é de uma pessoa que não tem dor. Você ser bem-aventurado no meio de uma injustiça, nossa. Estava falando para a pastora, eu disse, meu Deus, como é ser injusto, como ser injustiçado é algo tão ruim. Talvez vocês já passaram por um momento de injustiça, o quanto isso é desafiador. Mas Jesus disse, bem-aventurados o que sofrem injustiça, por exemplo, e que vão esperar tão somente a justiça nele. E João Paulo, quando subiu aqui para fazer o momento do profético, ele falou um pouquinho de um homem, muito, eu diria assim, talvez ele tem as 3 virtudes das 3 bem-aventuranças que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje sobre a história de Estevão, o primeiro mártir cristão. E a história dele, gente, é fortíssima, fortíssima a história dele. Então eu peço para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Atos 6. Atos, vamos ler o capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, tinha uma confusão no ar. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos dessa tarefa. Assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram esses 7 homens aí. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava.
Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Dentro desse cenário surge um homem chamado Estevão, eu falei. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, o inimigo nunca para. Então subornaram alguns homens que disseram: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e o mestre da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. A história não termina aí, eu vou ler com vocês daqui a pouco. E qual é o contexto aqui desse cenário? Após o Pentecostes, a igreja em Jerusalém crescia rapidamente. E milhares de pessoas estavam ali, crescendo, se convertendo. João, consegue passar aí? Estavam se convertendo. Mas junto com o crescimento, gente, vieram algumas situações, algumas tensões. Alguns começaram a murmurar. E é nesse cenário, presta atenção, que talvez seja um cenário que um dia você pode estar sendo recrutado. É nesse cenário que chamam Estevão. Foi exatamente como diz lá em Atos 6:1. Estava lá naquela situação de crise. Era uma crise de divisão, de murmuração, de ofensa. Eles disseram aqui que as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. E aí começou uma confusão. E esse tipo de crise, gente, se não for resolvida com um pacificador, isso pode gerar confusões ainda maiores. Então esse tipo de crise, nesse cenário, podia agora atrapalhar o início da comunidade cristã que estava acontecendo. E é nesse cenário que surge Estevão. Foi nesse contexto de conflito interno que surgiu esse rapaz. Um rapaz, como a própria palavra fala aqui, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E ele, enquanto outros só viam problemas aqui naquele cenário, Estevão se tornou agora parte da solução. Ele foi levantado agora para tentar resolver essa situação. Enquanto uns murmuravam, ele pacificava. Enquanto o ambiente ameaçava rachar, Estevão era aquele que estava sendo levantado para construir pontes. E Deus levanta esse homem no campo aí do serviço. As pessoas pensam que servir é só estar aqui no altar. Estevão não foi chamado ali naquele momento para pregar ali, não. Ele foi chamado para o quê? Resolver um conflito. Ele não foi para o púlpito direto. O púlpito chegou, mas primeiro ele resolveu um conflito como um pacificador em meio à tensão daquela comunidade. Então Deus levantou ele e conduziu depois ele ao altar. E aí vem a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são pacificadores, pois serão serão chamados filhos de Deus. Gente, a palavra pacificador, que está lá em Mateus 5:9,
vem do grego chamado eirinopós, que significa fazer a paz, construir harmonia. E entendam uma coisa, gente, isso é muito importante. Quando a gente pensa em ser pacificador, não é simplesmente não brigar, não é ser neutro, é agir ativamente para restaurar aquilo que foi rompido. Estava rompido ali, tinha um momento de conflito, e Estevão é levantado justamente de forma intencional para fazer uma restauração. Então, ser um pacificador, já pega essa palavra, não é ser neutro. Ser um pacificador é ter coragem de entrar em ambientes de conflito e contribuir para curar essa situação. Quando eu estava preparando essa mensagem, gente, e eu oro muito quando eu estou preparando, eu peço muito a Deus que dê essa clareza que Ele me dá para entregar isso a vocês também. Eu digo, meu Deus, se essas pessoas precisam andar no estilo de vida das bem-aventuranças, primeiramente elas precisam ser curadas. Por quê, pastora? Veja, como é que você vai ser um pacificador se você é um ferido? Na hora que tiver a confusão é que você gosta mesmo. Não é verdade, Wagner? Você só consegue ser pacificador quem tem muita paz no seu interior, para gerar o quê? Paz no seu exterior. Mas para você ter paz no seu interior, você precisa ser muito curado. Então todos nós, se quisermos andar no estilo de vida dos felizes, precisamos da nossa cura, precisamos da nossa restauração. Então nessa bem-aventurança é como se Jesus estivesse dizendo assim: felizes são os que escolhem restaurar e não retaliar. Felizes são aqueles que buscam a paz e não a razão. Felizes são aqueles que carregam dentro de si a natureza do Pai Celestial. O bispo JB, ele fala que o pacificador é o oposto daquele que gera intriga, daquele que gera divisão. Lá em Provérbios 6,19 diz assim: Deus abomina aquele que promove contenda entre irmãos. Os pacificadores, nós acabamos de ler, são chamados filhos de Deus. E se você não é um pacificador, e lembre, pacificador não é o neutro. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Quando você, Moraes, não é por mim, automaticamente você é contra mim. Não existe vácuo no mundo espiritual. Não existe uma lacuna, não vou me envolver. Você já está se envolvendo do lado oposto. Então, gente, o bispo ele fala assim, não é exatamente como a palavra coloca aqui, são os filhos de Deus. Então, se você não é um pacificador, você não é um filho de Deus, você é um filho do diabo. Você é aquele que semeia ódio, você é aquele que semeia intriga, você é aquele que semeia divisão, mentira. Então, ser um pacificador é uma marca espiritual, uma marca da sua filiação com o Senhor. É exatamente a evidência da sua identidade. Não é apenas um comportamento, mas uma marca de quem já foi curado por dentro. Uma marca de quem já tem a sua identidade restaurada em Cristo. Então só quem tem, como eu falei, só quem tem paz interior consegue distribuir essa paz para o meio onde está inserido. E Estevão manteve a paz. Ele não só manteve a paz, como ele trouxe a paz para aquele conflito. Ou seja, os filhos de Deus, eles constroem pontes de restauração. E os filhos do diabo constroem muros separando uns dos outros. E a prova de quem somos espiritualmente não está nas nossas palavras, isso é muito importante a gente entender. E sim na atmosfera que criamos.
Quando você chega, qual é a atmosfera que você cria naquele lugar? Porque há pessoas que quando chegam realmente parece que a paz reinou. Parece que os conflitos foram resolvidos. Graças a Deus que você chegou. É assim. Mas quando outras pessoas chegam, o ambiente fica pesado. Muda. O ambiente parece que vem carregado de confusão. Então, gente, não é sobre palavras ser um pacificador. É exatamente como eu falei, é sobre uma filiação, aquilo que você carrega na sua identidade. Então, ser um pacificador é ter o DNA do Pai. E ter o DNA do Pai é exatamente curar ambientes que estão feridos, que estão machucados. Restaurar relacionamentos que foram quebrados. E aí vem a pergunta para vocês. Você é o filho da paz? Ou o agente de contenda? Você precisa responder para você mesmo. Você é aquele que apaga incêndios? Ou é aquele que alimenta o fogo? A restauração chegou. Somos cartas de Deus. A restauração chegou. Somos boca de Deus. E Ele já declarou em nós: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. 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 E assim, gente, chegamos na nossa segunda bem-aventurança de hoje. Essa é forte. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Gente, os bem-aventurados por causa da justiça é algo que é muito forte, porque talvez é um dos versículos mais contraditórios do Evangelho. O que é ser bem-aventurado? É feliz dos felizes. Feliz dos felizes por causa da justiça. Gente, é como se Jesus estivesse dizendo: felizes são os que sofrem por fazer o que é certo. Esses são os felizes. A palavra justiça aqui no grego não se limita tão somente à justiça humana. Ela fala exatamente da sua retidão diante de Deus, do seu modo correto de viver diante do Pai. Essa é a justiça. Ou seja, você vai ser perseguido porque você tão somente está fazendo o que Deus mandou você fazer. Você vai ser perseguido tão somente porque você decidiu obedecer a Deus. E esse é o preço pago por viver uma fé autêntica. Só que sabe qual é o problema disso? Porque você vai viver uma fé autêntica em um mundo corrompido. Aí tem uma colisão. Quando você tem um sistema corrompido, um mundo corrompido, e você vem com o que é certo, isso acaba destoando. Estevão, gente, depois de ter se reconhecido como um pacificador, Deus derrama sobre ele ainda mais poder. E no versículo 8 diz assim: cheio de graça e de poder, fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. Então, ele se levantou como um pacificador para ajudar,
trazer uma mensagem, a mensagem correta, a mensagem da cruz. Você pode ler depois o Atos 7, e ele vai descrever tantas verdades ali. Ele se levanta para pacificar, ele se levanta para fazer falar a verdade. Deus capacita ele ainda mais. Mas quanto mais ele fazia, quanto mais ele servia, mais resistência surgia. Aí você vai dizer, não, Lorena, essas pessoas que tentaram resistir o Estevão, são pessoas que não conheciam a Jesus. Não, não é. Sabe quem é que resistia a Estevão? Os próprios religiosos. Os intelectuais da sinagoga. E começaram a debater com ele. Mas a palavra também disse que o quê? Não podiam resistir à sabedoria dele. Não podiam resistir ao Espírito que estava sobre ele. E como eu falei na hora que eu estava lendo a palavra, o inimigo ele não cansa, ele não cessa. E aí, como ele não conseguiu vencer pela verdade, eles apelaram para mentira. E levantaram pessoas, levantaram homens para testemunhar falsamente, acusando Estevão de blasfemar contra Moisés e contra o próprio Deus. Gente, pensar que isso foram os próprios colegas ali, os religiosos. E muitas vezes, gente, cuidado com os religiosos, eles são terríveis. Os religiosos, eles usam inclusive da própria religião, da própria letra, para lhe destruir. E é sempre nesse ciclo, você fala a verdade, isso gera um desconforto. Esse desconforto vai provocar na sua vida oposição. E se você permanecer fiel, pode ter certeza, não quero ser profeta do caos, mas você vai ser perseguido. E foi isso que aconteceu com Estevão. Mas Estevão, ele foi até o fim e ele não recuou em nenhum momento. Ele falou em um determinado momento, no versículo lá, no capítulo 17, um monte de obstinado vocês são. Vocês são iguais aos seus antepassados, que não ouviam os profetas. Ele não parou. E o bispo JB diz assim, o mundo odeia a verdade. Porque a verdade, sabe o que a verdade faz? Expõe o erro. Esse é o problema da verdade. Porque quando eu falo a verdade, eu exponho quem está no erro. Quando eu faço o que é certo, eu exponho aquele que faz errado. Quando eu ajo em um ambiente, em um relacionamento saudável, eu exponho aquele que tem um relacionamento disfuncional. Vocês estão entendendo? O porquê muitas vezes nós vamos ser perseguidos e acaba o justo sofrendo por tão somente obedecer. E o bispo nos ensina que existe 2 tipos de sofrimento: o que purifica e o que corrói. Eu gosto dessa frase, eu falo sempre isso: escolha a sua dor, porque vai doer. Vai doer, vai ter sofrimento por justiça. Na hora que você estiver sendo injustiçado, vai doer. Mas a sua justiça quem vai fazer é o Senhor. E isso vai lhe alinhar ao caráter de Deus. Mas existe o sofrimento que corrói. E esse sofrimento vem pelo pecado, fruto das nossas próprias escolhas. Então escolha a sua dor. Ou você sofre momentaneamente e que isso vai contribuir para você ficar mais parecido com o Senhor, ou você continua no pecado, no erro, nas escolhas erradas e vai defiando até o fim. Porque ser perseguido como Estevão aqui por causa da justiça é uma coisa, mas ser perseguido por conta dos seus pecados é outra. Estevão,
estava sendo perseguido pela obediência dele, não pela rebeldia. E você vai ver o fim dessa história, que aos olhos humanos é terrível, mas eu vou mostrar a nuvem de glória que o fim dessa história mostra. Então Estevão, ele não quis agradar. Gente, sabe por que muitas vezes as pessoas deixam de falar a verdade? Porque elas querem ser aceitas, porque elas querem ser amadas. Aí elas suavizam a verdade para caber em um sistema. Essa palavra, gente, se essa palavra fosse mais suave, essa casa aqui estaria cheia. Se você quiser uma igreja religiosa, está no endereço errado. Essa casa aqui era para estar saindo gente por todos os orifícios desse quadrado aqui. Mas sabe por que não está? Porque nós não estamos preocupados em suavizar a mensagem verdadeira do Evangelho. Nós queremos tão somente transmitir a verdade. Mesmo que para isso você não me aceite, você não aceita a pastora Jussiara e você não nos aceite. Mas essa é uma mensagem de maturidade emocional, espiritual. E eu sei, gente, que ser justo vai às vezes deixar você sozinho. Mas é melhor você estar sozinho com Deus do que cercado de aplausos sem Ele. E aí eu pergunto mais uma vez para vocês: será que você tem negociado a verdade para ser aceito por alguém? Porque, gente, qual é a recompensa desse versículo aí? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, como eu li aqui para vocês, ó. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Essa é a recompensa, o reino dos céus. Ou seja, o reino é daqueles que são íntegros. O reino é daqueles que não negociam os princípios. O reino é daqueles que falam a verdade mesmo debaixo de ataque. Que foi o que Estevão fez. Tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei em ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Gente, o caminho da cruz nem sempre é mais suave, mas é o único caminho que nós temos. Porque como a música fez, se eu não tenho a ti, eu não tenho mais nada. Não adianta eu ser aceito por uma multidão. A pastora fala isso. Ela saberia muito bem, com a simpatia, com a beleza, com o carisma, com o poder do Espírito Santo que ela tem, encher esse lugar. Mas quando ela veio para a comunidade das nações, ela decidiu abraçar a visão. E abraçar a visão é abraçar a palavra da verdade. Mesmo que para isso, muitas vezes, pareça estar vazio. Nós não estamos preocupados com isso agora. Nós estamos fundamentando essa casa. A recompensa vai vir lá na frente. Mas pode ter certeza que a nossa recompensa no céu já começou. Porque essa casa é uma casa de vidas transformadas.
Nós não estamos preocupados em quantidade. Nós estamos preocupados em vidas transformadas. Pergunta assim, você pergunta quantas pessoas tem na sua igreja? Não pergunta assim. Quantas pessoas têm vidas transformadas na sua igreja? Porque para Jesus o que importa, Ele morreu na cruz, não foi para a quantidade de pessoas dentro da igreja. Foi para que a partir da história dele, pessoas sejam transformadas. E é isso que é a nossa preocupação. E vem a última bem-aventurança. Bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem. Não. Perseguirem. Levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus leva essas bem-aventuranças ao nível mais alto ainda. E é exatamente o que vai acontecer agora com Estevão. Como eu falei, Estevão começou a pregar. Ele pregou ali com ousadia. Ele fez um discurso histórico, um discurso profético. Leia depois Atos 7. Ele conta toda a história, toda a história de Israel, desde Abraão até Salomão. E ele mostrou para esse povo como o povo de Deus rejeitou várias vezes os profetas e os enviados do Senhor. E como eu falei, não foram pessoas estranhas que acusaram ele, foram os próprios religiosos, foram os mestres da lei. E lá em Atos 7, 54, diz assim: ouvindo isso, ouvindo o que Estevão estava falando sobre a verdade, eles ficaram furiosos, rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, preste atenção, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles não quiseram ouvir. Eles não quiseram ouvir o que Estevão estava dizendo. Eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Foi isso que eles fizeram com Pedro, ou com Estevão. Começaram a apedrejar porque ele estava falando a verdade. E Estevão, olhando para o alto, eu estou vendo ele de pé à direita de Deus. E é exatamente o que Jesus está nos ensinando aqui. Bem-aventurados são vocês que por causa de mim recebem insultos, recebem perseguição, se levantam contra você calúnia. É como se ele estivesse dizendo: haverá momentos em que o simples fato de você ser meu, isso despertará ódio. As pessoas lhe apedrejarão, as pessoas lhe rejeitarão. Aqueles que vivem na verdade sempre incomodarão quem vive de aparência. Quem vive de aparência se incomoda de quem vive na verdade. E nós, como discípulos do Senhor Jesus, não podemos ter medo da rejeição. Nós precisamos aprender a lidar com a rejeição sem perder a paz. Sem perder a paz. E essa bem-aventurança nos ensina que a aprovação do céu vale muito mais que a aceitação da terra. E entenda uma coisa, tá? Ser injuriado por causa de Cristo é sinal de pertencimento. É como se Jesus estivesse dizendo: se o mundo te rejeita por causa de mim, é porque você já não pertence a ele, pertence a mim. Essa é a verdade. E Estevão, gente, diante desse cenário, ele sendo apedrejado por esses homens sem fazer nada de errado, ele não revidou o ódio com ódio. Ali mesmo, ele, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita dele, à direita
Jesus estava de pé. Normalmente, como é que a gente vê na Bíblia, gente? Jesus está o quê? Assentado à direita do Pai. Mas não teve nem como Jesus ficar assentado. Diante de um cenário desse, como eu vou ficar sentado? Esse rapaz merece meus aplausos. Eu vou ficar de pé para ele. E ele se levanta como um gesto, acredito, de honra, para receber esse servo que foi apedrejado, porque tão somente falou a verdade. E é dessa forma que Estevão passa a ser o reflexo exato do Senhor Jesus. Jesus foi acusado injustamente, Estevão também. Jesus foi condenado sem culpa, Estevão também. Jesus orou pelos que o matavam, Estevão também. Jesus entregou o Espírito nas mãos do Pai, Estevão também. Jesus diz assim lá em Lucas 23: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Tendo dito isto, expirou. E Estevão, no versículo 60 do capítulo 7, ele diz: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. E essa é a frase, gente, que separa os carnais dos espirituais. O carnal quer o quê? Revidar o mal com o mal. Ele, o espiritual, quer o quê? Redimir a situação. E com isso, Estevão, com esse cenário, ele se torna o primeiro mártir cristão, o primeiro homem a derramar sangue por causa de Jesus, pela verdade de Jesus. O bispo JB diz que o contrário da bem-aventurança que estamos falando é exatamente negar a cruz, é fugir da dor, é evitar a rejeição. A bem-aventurança diz assim, gente: bem-aventurados que por minha causa os insultarem. Não se preocupe com a insulta. Bem-aventurados são aqueles que estão sofrendo insultas por causa da verdade. Não fuja disso. O covarde é aquele que quer evitar dor a qualquer custo, mas que sem quem se identifica pela causa de Cristo, o sofrimento de Cristo faz parte desse time aí. O time dos profetas, o time dos heróis da fé, o time dos mártires. E Estevão, gente, foi apedrejado, mas morreu em paz. Enquanto o mundo apedrejava o céu, o honrava, Jesus já estava em pé, esperando o Espírito aí dele. E aí vem a pergunta: como você reage quando você é injustiçado? Como você reage quando você é caluniado, quando você é traído? O céu se move, gente, exatamente a partir das suas ações, dos seus comportamentos. Se você reage à ofensa, ou se você vai reagir em graça, com misericórdia, derramando perdão. Isso sim são os bem-aventurados. E para terminar, termina no último versículo do capítulo 5. Ali, versículo 12. A última bem-aventurança, ele vai um complemento. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram profetas que viveram antes de vocês. Então alegrem-se quando rejeitarem vocês pela verdade. Alegrem-se quando te ferirem pela verdade. Alegrem-se. É isso que nós vamos precisar caminhar para sermos aqueles que digam: nós somos os bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que mesmo diante de calúnia não se rebaixa, não dá um passo para trás, não
dizer para vocês. Talvez vocês estejam atravessando um tempo difícil, mas o Espírito Santo está dizendo: alegre-se. Não perca o brilho do seu rosto. Não perca o brilho dos seus olhos. Não apague o seu sorriso. Alegre-se. Se você estiver sofrendo oposição pela verdade, alegrem-se. Igreja, hoje, nessa tarde, nós vimos a história de um cara. O retrato, você gosta do Rui Oz, o discípulo maduro, que faz paz quando o ambiente é de guerra. E o mundo pode levantar, gente, pedras, mas o céu levanta Jesus em seu favor. Jesus estava de pé para honrar esse rapaz chamado Estevão. E quem é filho pacifica. Quem é do reino permanece. E quem é de Cristo perdoa. Se você crê, fala comigo: eu sou do time dos fiéis. Eu sou filho da paz. Eu permaneço na justiça. E eu não nego a cruz. Senhor, conta comigo para ser um pacificador íntegro, fiel até o fim. Fique em pé no seu lugar. E eu quero orar com você. Invade o céu, então ouve. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando,